Marcionismo, a rejeição do Antigo Testamento e a defesa da unidade das Escrituras. Ao estudarmos o marcionismo, entramos em uma das mais importantes controvérsias da Igreja Antiga, relacionadas à autoridade das Escrituras, à unidade da revelação divina e à relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Poucas heresias exerceram um impacto tão profundo na formação da consciência bíblica da Igreja quanto o marcionismo. A controvérsia provocada por Marcião obrigou o cristianismo primitivo a definir com maior clareza o cânon das Escrituras, a continuidade entre as alianças e a identidade do Deus revelado tanto na criação quanto na redenção. Em muitos sentidos, o marcionismo representou a primeira grande tentativa sistemática de construir um cristianismo sem Antigo Testamento, reinterpretando completamente o Evangelho à luz de um dualismo radical entre lei e graça, justiça e amor, judaísmo e cristianismo. Marcião nasceu na cidade de Sinop, cidade localizada na região do Ponto, provavelmente no final do século I ou no início do século II. Filho de um bispo, segundo algumas tradições antigas, chegou posteriormente a Roma e tornou-se uma figura influente dentro do ambiente cristão romano. Entretanto, suas ideias logo provocaram enorme controvérsia. O problema central de Marcião estava em sua profunda dificuldade em reconciliar o Deus revelado no Antigo Testamento com o Pai proclamado por Jesus Cristo. Ao ler as Escrituras do Antigo Testamento, Marcião enxergava um Deus severo, legislador, juiz e associado à criação material. Já no Evangelho, via uma relação de um Deus de amor, de misericórdia, incapaz de compreender a unidade progressiva da revelação bíblica. Ele concluiu que os dois não poderiam ser o mesmo Deus. Essa conclusão tornou-se o fundamento de todo o sistema marcionita. Segundo ele, o Deus do Antigo Testamento não era o Deus supremo verdadeiro revelado por Jesus. O Criador do mundo seria uma divindade inferior, ligada à justiça rigorosa, à ira e à legislação judaica. Acima dele existiria o Deus supremo de amor revelado por Jesus. Assim, Marcião estabeleceria uma ruptura absoluta entre criação e redenção, entre Israel e Igreja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa posição representava um ataque direto ao coração da narrativa bíblica, porque destruía completamente a continuidade histórica do plano redentor divino. É importante perceber que o pensamento de Marcião possuía fortes semelhanças com tendências gnósticas. Embora não se identificasse totalmente com o gnosticismo clássico, assim como muitos gnósticos, ele via o mundo material de maneira profundamente negativa e associava o Criador do universo a uma divindade inferior. Seu sistema era relativamente mais simples e focado principalmente na oposição radical entre lei e evangelho. Marcião interpretava o cristianismo como ruptura completa com o judaísmo e com toda a tradição do Antigo Testamento. Para ele, Jesus não veio cumprir as promessas do Antigo Testamento,
mas libertar os homens da autoridade do Deus Criador dos judeus. As consequências dessa visão foram extremamente profundas. Marcião rejeitou completamente o Antigo Testamento como escritura inspirada. Além disso, começou a editar textos cristãos para remover qualquer elemento que demonstrasse continuidade entre Jesus e a tradição judaica. Criou assim um dos primeiros cânones heréticos da história cristã. Seu cânon incluía apenas versão editada do Evangelho segundo Lucas e algumas cartas paulinas, igualmente modificadas. Marcião valorizava especialmente o apóstolo Paulo, porque enxergava nele o único apóstolo que teria compreendido verdadeiramente a oposição entre lei e graça. Mesmo as cartas paulinas precisavam ser alteradas para se adequar ao seu sistema teológico. Passagens que afirmavam a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento eram removidas e reinterpretadas. A igreja percebeu imediatamente a gravidade do problema. O marcionismo não era apenas interpretação equivocada de textos isolados, mas uma tentativa de reconstruir completamente o cristianismo sobre fundamentos diferentes dos apóstolos. Contra ele, os pais da igreja passaram a enfatizar fortemente a unidade das Escrituras. O Deus revelado em Cristo é o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo que chamou Abraão, o mesmo que libertou Israel do Egito e o mesmo que falou aos profetas. A graça do Novo Testamento não contradiz o Antigo Testamento. Ela cumpre e consuma aquilo que já havia sido prometido anteriormente pelo próprio Jesus. Essa afirmação era devastadora para o sistema marcionista. O cristianismo não nasce da rejeição do Antigo Testamento, mas de seu cumprimento em Cristo. A igreja compreendeu profundamente que remover o Antigo Testamento significava destruir as próprias raízes da identidade cristã. Entre os grandes opositores de Marcião, destacou-se novamente Irineu. Ele insistia que existe uma única história da salvação, conduzida pelo Deus único e verdadeiro. Desde a criação até a consumação final, Deus desenvolve progressivamente seu plano redentor. O Antigo Testamento prepara aquilo que o Novo Testamento revela plenamente em Cristo. Não há oposição entre os dois. Há uma continuidade orgânica dentro da aliança divina. Outro importante adversário do marcionismo foi Tertuliano. Sua obra contra Marcião tornou-se uma das mais importantes refutações antigas dessa heresia. Tertuliano argumentava vigorosamente que os atributos divinos de justiça e amor não são contraditórios, mas perfeitamente harmoniosos em Deus. O mesmo Deus que julga o pecado também oferece redenção graciosa. Marcião criava falsa oposição entre justiça e misericórdia, porque não compreendia a santidade divina revelada nas Escrituras. Além disso, Tertuliano demonstra que o próprio Evangelho depende profundamente do Antigo Testamento. As profecias messiânicas, a aliança abraâmica, o sistema sacrificial, o Êxodo,
o reino davídico e toda a história de Israel apontam para Cristo. Remover o Antigo Testamento torna incompreensível a identidade messiânica de Jesus. O Novo Testamento constantemente cita, interpreta e cumpre as Escrituras do Antigo Testamento. O Evangelho não surge desconectado da história anterior. A controvérsia massionista também exerceu enorme influência sobre o desenvolvimento do cânon bíblico cristão. Diante do desafio de Marcião, a Igreja percebeu a necessidade urgente de definir mais claramente quais livros eram reconhecidos como escritura inspirada. Embora já existisse reconhecimento funcional de muitos textos apostólicos, o conflito acelerou o processo de consolidação canônica. O cristianismo precisou afirmar publicamente tanto a autoridade do Antigo Testamento quanto dos escritos apostólicos do Novo Testamento. Outro aspecto importante do marcionismo foi sua tendência ascética. Influenciado por sua visão negativa da criação material, Marcião defendia forte rigorismo moral, rejeitando casamento e várias dimensões da vida corporal. Essa atitude refletia novamente a influência dualista presente em sua teologia. O cristianismo bíblico afirma a bondade essencial da criação e compreende o casamento, o corpo e a ordem criada como dons divinos, ainda que afetados pela queda. O sucesso inicial do marcionismo demonstra também como muitos cristãos antigos lutavam para compreender a relação entre lei e evangelho, juízo e graça. Até hoje, essa tensão continua sendo mal interpretada em muitos contextos. Frequentemente, pessoas opõem o Deus do Antigo Testamento ao Jesus amoroso do Novo Testamento, repetindo inconscientemente antigas tendências marcionistas. As Escrituras revelam continuamente tanto a justiça quanto a misericórdia divinas em ambos os testamentos. O Deus que julga o pecado no Antigo Testamento é também o Deus que demonstra misericórdia contínua para o seu povo. Da mesma forma, o Novo Testamento não elimina o juízo divino, mas o reafirma de maneira ainda mais profunda. Devemos reconhecer a importância decisiva da luta da Igreja Antiga contra o marcionismo. A unidade das Escrituras tornou-se princípio central da interpretação bíblica. O Antigo e o Novo Testamento revelam progressivamente o mesmo plano redentor centrado em Cristo. A graça não aparece apenas no Novo Testamento, nem a justiça apenas no Antigo. Toda a Bíblia testemunha simultaneamente a santidade de Deus, a gravidade do pecado e a promessa da redenção. Além disso, o marcionismo nos ensina algo extremamente importante sobre os perigos da seletividade teológica. Marcião aceitava apenas partes da revelação que se ajustavam às suas preferências filosóficas e emocionais. Em vez de se submeter ao conjunto das Escrituras, reconstruiu um cristianismo reduzido e mutilado. Esse perigo permanece profundamente atual. Sempre que indivíduos ou movimentos começam a rejeitar partes da revelação bíblica, consideradas difíceis, desconfortáveis ou incompatíveis com sensibilidades culturais modernas,
reproduzem em certa medida a lógica de Marcião. O estudo do marcionismo revela, portanto, que a Igreja Antiga precisou lutar não apenas pela definição correta da pessoa de Cristo, mas também pela integridade completa das Escrituras. Defender o Antigo Testamento significava defender a fidelidade histórica de Deus, a unidade de seu plano redentor e a continuidade da revelação divina. O Evangelho não é negação da história bíblica anterior, mas seu cumprimento glorioso em Jesus. Por isso, a batalha contra Marcião tornou-se um movimento decisivo para a preservação da identidade cristã histórica e para a consolidação da Bíblia como palavra unificada de Deus à sua Igreja.